E aí, Felipe Map aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês a variante solo do altiplano que eu desenvolvi. Prepare o jogo para uma partida de 2 jogadores. Coloque a alpaca próximo da sua área de jogo. A área do dummy player constituirá de um tabuleiro de ações, um depósito, uma bag, um caixote e um peão da cor escolhida. Escolha uma tile de profissão para você e outra para o dummy player. Pegue as mercadorias e as moedas referentes à profissão escolhida. O dummy player pega 2 carroças. Na fase de compra, o dummy player agirá seguindo as regras normais. Comprará mercadorias da bag e as colocará em sua área de planejamento, considerando o nível do seu marcador na estrada. Na fase de planejamento, o dummy player somente posicionará as mercadorias nos espaços do mercado e da vila, nesta ordem. E os alimentos deverão sempre ser posicionados nos espaços de movimentação. O dummy player colocará mercadorias no mercado, priorizando sempre a demanda do contrato. E caso não tenha nenhum contrato, deve posicionar somente na vila, deixando eventuais mercadorias na área de planejamento. Agora eu vou explicar as ações do dummy player, a sua movimentação e as exceções de alguns locais. O dummy player fará somente uma ação por local. Moverá sempre em sentido horário e para o próximo local adjacente. Carroças serão sempre necessárias para se mover, porém se houver somente comida em algum espaço de movimentação, não poderá se mover. Na primeira rodada, posicione o peão do dummy player no local correspondente à tile da profissão escolhida. Toda vez que começar outra rodada, mova o peão do dummy player para o próximo local adjacente, usando um movimento. Ao movimentar-se para um local, o dummy player pegará a mercadoria mais valiosa e a colocará em seu caixote, salvo exceção nos seguintes locais. Se o peão do dummy player for movimentado para a vila, compre uma carroça pagando uma moeda. Se não puder ou não houver mais carroças, então envie todas as mercadorias que estiverem no espaço de ação da vila ao depósito. Porém, se não houver mercadorias no espaço, pegue uma carta de casa cuja mercadoria o dummy player tiver mais unidades. Se o peão do dummy player for movimentado para o mercado, pegue o contrato mais valioso disponível. Porém, se o dummy player tiver um contrato incompleto em sua área de jogo, então forneça todas as mercadorias que estiverem no espaço de ação do mercado ao contrato. Caso não tenha mercadorias no mercado, pegue um vidro. E se não puder, então pegue uma moeda. Se o peão do dummy player for movimentado para a estrada, avance o marcador um espaço. Se o peão do dummy player for movido para o porto, pegue uma carta do barco de qualquer mercadoria demandada pelo contrato. Se não precisar de mercadorias para completar o contrato, então pegue da mercadoria mais valiosa. Se o peão do dummy player for movimentado para a floresta, pegue um cacau. O dummy player sempre pegará a mercadoria mais valiosa do local. Porém, se houver algum contrato incompleto em sua área de jogo, ele pegará a mercadoria demandada pelo contrato, mesmo que não seja a mais valiosa. Nesse exemplo, ele pegará ou um peixe ou madeira. Quando houver mercadorias suficientes na bag ou no caixote para cumprir o contrato, priorize a mais valiosa. Toda vez que o jogador comprar uma extensão, outra extensão deve ser descartada. Descarte de baixo para cima o número da extensão que corresponda ao local que o peão do dummy player estiver após a estrada. Nesse exemplo, o peão do dummy player está no quarto local após a estrada, sentido horário. Remova então a quarta extensão de baixo para cima. Neste outro exemplo, o peão do dummy player está no sexto local após a estrada. Neste caso, remova a primeira extensão, pois não existem mais do que 5 extensões. Entretanto, se o peão estiver na estrada, não remova nenhuma extensão. O fim das rodadas e o início de uma nova rodada se darão da seguinte forma. Mova o marcador do jogador inicial, nesse caso, no final da primeira rodada, a alpaca irá para o dummy player. Coloque uma comida do suprimento no caixote do dummy player. Mova todas as carroças para a esquerda. Caso nenhuma extensão tenha sido comprada, remova a inferior. Caso contrário, reponha as extensões até que complete 5 extensões disponíveis. A contagem dos pontos e um possível empate serão tratados de acordo com as regras estabelecidas numa partida normal. Essas são as regras da variante. Mas caso você queira níveis maiores de desafio, acesse o link na descrição desse vídeo e baixe o arquivo das regras da variante. Na última página tem uma tabela com as modificações para uma partida nível médio e nível difícil. Vá lá, tenta e depois poste aí quais foram as suas pontuações.